Amados irmãos de jornada, namastê. Os nossos irmãos do Oriente, onde muitos dos emissários do Mestre encarnou, muitos deles despertos, nos falam que tudo que a gente presencia, pessoas, circunstâncias, é uma representação do que acontece no nosso interior. Como nós temos a capacidade dessa introspecção tão profunda, o mundo, as circunstâncias, o que você vê, o que você ouve, as pessoas, os seres, tudo é uma representação do que está acontecendo em seu interior. Sejamos gratos, amados irmãos, por este momento aqui agora. Que tudo que viemos aqui e aquilo que também que não percebemos, mas que ocorre em níveis mais profundos, é uma representação do que está acontecendo agora com cada um de nós. É por isso que estamos aqui, presenciando isso. Então, mesmo aquilo que não compreendemos, que está em níveis muito profundos, e que está acontecendo aqui também no plano espiritual, acontece com cada um de nós, agora, por isso que estamos presentes. Assim como aqueles que estão assistindo à distância, mas estão concentrados, estão buscando também a verdade, o amor, a cura, o alívio de suas aflições, também estão passando pelo mesmo processo, porque isso não tem a ver com tempo e com espaço, mas com pensamento e sentimento. O Mestre, o Cristo, que veio até nós na personalidade de Jesus, não veio curar corpos. Essa não era a missão do Mestre. O Mestre veio nos acordar, despertar, porque estamos dormindo. Estamos inconscientes, realmente, de quem somos como entidades filhas do Pai. Estamos conscientes aqui na matéria da nossa manifestação exterior, do personagem que animamos. Esse personagem que no teatro da vida, vivendo os dramas, momentos felizes, tristes, estão simplesmente como um bebê no ventre materno. O bebê praticamente dorme permanentemente. Não é o momento dele despertar, porque ele precisa desenvolver-se em vários níveis do corpo físico para poder vir afora, conhecer a identidade nova que esse espírito tem, abrir os olhos e aí tomar consciência aos poucos da sua nova personalidade e evoluir. Mas é um espírito retornando à matéria. É uma entidade já com uma consciência, com muitas experiências, mas uma entidade que, apesar de espiritual, está submetido à escravidão da matéria. A matéria tem um princípio chamado inércia. A matéria tende a acomodar-se. O que é a matéria? Segundo a física, é energia coagulada. Energia que se densificou. Exemplo, o vapor no ar. Se você densifica um pouco mais esse vapor, ele vira líquido. Mas se você continua densificando esse líquido, através do frio, ele vira gelo sólido. Então a matéria é vibração em nível mais lento. Toda vez que mergulhamos na matéria, toda vez que nós, espirituais, seres espirituais, mergulhamos na matéria, somos desacelerados em nossa consciência e adormecemos. Perdemos a lucidez e a identidade nossa real, que é de espírito. E ao virmos a matéria, ficamos circunscritos a vibrações inferiores.
Então, se você já sente um pouco de amor no plano espiritual, ao vir a matéria é possível que você se torne egoísta, porque ela vai reduzir essa vibração sua, que ainda não é grande coisa. Se você é já um pouquinho humilde no plano espiritual, ao vir a matéria, ela reduz tua vibração e aqui você pode cair de novo no orgulho. O Nelson citou o livro dos Mensageiros, né? E quem foi ver os Mensageiros, né, no cinema, nosso lar, vai ver que espíritos bem lúcidos de suas necessidades reais de aprendizado, de amor e verdade, estão conversando sobre a encarnação e temem profundamente, ao virem a matéria, se perderem novamente, porque eles sabem que ao virem a matéria, as vibrações vão se reduzir e eles não terão a lucidez que eles têm no plano espiritual e muito menos daquilo que é realmente necessário para ser feliz. Eles sabem que ao vir a matéria, eles vão se identificar com atração sexual, com desejos, com interesses de ter, de possuir, que não tem nada a ver com as necessidades reais do espírito, que tem fome de amor e verdade. E normalmente, para satisfazer as necessidades do personagem, a gente faz isso em detrimento de amor e verdade. E ele veio nos despertar falando sobre isso. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. E vem falar de amor e verdade. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E o que é que precisamos fazer para termos merecimento no reino dos céus? Vou citar 3 coisas que ele falou e que a gente precisa refletir sobre isso. E que é um caminho para a gente se libertar e acordar, já que estamos dormindo. A fé, o conceito de fé, não é acreditar em alguém ou alguma coisa. Não é acreditar em Jesus. Se você for buscar etimologicamente a origem da palavra fé que nós conhecemos, tanto no hebraico como no latim, significam fidelidade, é ser fiel. No latim é fides a palavra. Então, ter fé é ser fiel a Jesus? Não é bem isso. É ser fiel ao que ele veio nos mostrar, ao que ele representou da manifestação do amor e da verdade nas relações com o mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que vierem até a mim chegarão ao Pai. Não era ele a personalidade, mas o que ele representava como um ser. Porque os Espíritos falam que ele é o padrão mais elevado, o modelo para todos os encarnados. Nelson costuma citar que Jesus falava que ele dizia: aquele que perto de mim está perto do fogo. O que era isso? Jesus, o Cristo manifestado, vivia fidelidade plena ao que ele era na origem divina. Amor e verdade. Aquele irmão perto dele, que não estava fidelizado com essa essência, alguém muito egoísta, alguém muito orgulhoso, alguém muito insensível à dores dos outros, perto dele sentia-se muito mal. Porque apesar de ser orgulhoso, vaidoso, egoísta, tem na sua essência o mesmo que Jesus, porque também é filho do Pai. Apesar de não aceitar, apesar de se recusar, apesar de ter aceitado o que a matéria impôs a ele, de reduzir as suas vibrações.
Jesus não veio procurar os sábios, os intelectuais. Ele não veio. Ele não procurou quem tinha importância, quem tinha status. Ele não veio para os mestres, os ditos mestres de Israel. Ele não veio para os poderosos, ricos de Israel, para políticos. Porque esses estavam vibrando tão em baixa vibração, em função da matéria, que perto do Cristo, apesar de perceber nele a grandeza, sentiam raiva. E achavam que a raiva era da entidade de Jesus. Não, era um conflito interno deles com eles. Porque diante do Cristo, vendo a verdade que ainda não aceitavam, aquilo se tornava insuportável, era como arder no fogo. É a consciência insatisfeita consigo. Já aqueles que não possuíam status, não tinham poderes, não tinham posses, se preocupavam simplesmente com o cotidiano e se esforçavam por sobreviver, mas que passavam por angústias porque eram normalmente sujeitos a autoridades, a outros que os exploravam, buscavam alívio. E Jesus veio trazer alívio. Foi mais fácil para eles aceitarem a mensagem do Mestre. Eles não tinham praticamente nada a perder, já que viviam com pouco. Nicodemos, um mestre em Israel, percebe em Jesus uma presença muito especial. E aí, escondido do restante do sinédrio, vai buscar conversar com Jesus. Jesus conversa com ele e o convida a fazer parte do grupo dele. Só que ele, para aceitar aquele filho de um carpinteiro, sem status nenhum, como alguém, seu mestre, ele teria que abrir mão do status de doutor da lei mosaica. A sua esposa perderia o status de esposa de um sumo sacerdote. Os que o admiravam, respeitavam e que iam ouvir suas palestras, não iria entender aquilo. E ele perderia admiração, respeito. As regalias que ele tinha como sumo sacerdote, ele teria que abrir mão, porque ele perderia todas elas. Ele não amava o amor e a verdade tanto quanto as coisas que possuía. E ele preferiu abrir mão da verdade e do amor em função das posses efêmeras e passageiras. Já aqueles simples que nada tinham, a não ser a aflição de achar que a vida era injusta, abraçaram grandemente, com alegria, o amor e a verdade. Nós aqui já estamos tremendamente insatisfeitos com a relação e com a vida na matéria. Nossos espíritos têm fome, aliás, melhor dizendo, têm sede de amor e verdade. Jesus, ele tinha uma forma muito poética de falar sobre, metafórica e poética de falar das coisas. Num lugar onde ele vivia, um lugar árido, um lugar de desertos, a água, uma fonte de água é uma coisa sublime e valiosíssima. Então, quando ele vai falar do reino de Deus e da potencialidade que temos em nossa essência, ele fala da água da vida que podemos ter em nosso peito, a jorrar eternamente e nunca mais termos sede do amor e da verdade, e não de posses. Então, a fé é ser fiel a essa essência divina e, consequentemente, aquilo que é amor e verdade. Tua fé te curou. Com certeza, aquele diante dele, fidelizado com a essência de amor e verdade, se beneficiou, porque isso produz cura mental,
emocional, física. Fé, na verdade, não é só um sentimento, é uma união de razão e sentimento. Na física, antigamente se falava de espaço e de tempo como entidades separadas, até que os físicos chegaram à conclusão que você não pode falar de espaço sem estar falando de tempo, e você não pode falar de tempo sem falar de espaço. Não, eles chamam agora de espaço-tempo. A gente costuma separar, né, sentimento e razão. Não há separação, é sentimento e razão juntos. A fé não é fidelidade. Quem é fiel a alguma coisa não ama aquela coisa. Mas para você ser fiel a alguém, a alguma coisa, você não precisa ver nele valor. Você não precisa de uma razão para ser fiel a ele. Uma coisa valiosa que só a compreensão, o raciocínio, a lógica pode te dar. Tanto é que Kardec fala assim: fé inabalável é aquela que em qualquer época pode, frente a frente, se ver face a face com a razão. Então não é só fé, é fé raciocinada. Razão, o sentimento de fé, de fidelidade junto à razão. Nós não somos fiéis à nossa natureza divina. Todos os dias ainda tomamos atitudes, fazemos escolhas diferentes do amor. E que sabemos que não é bom e não tem a ver com a verdade. Esse é o motivo de nossas aflições, todas elas. Todas elas é resultado disso. Não somos fiéis. Eu sou fiel ao Cristo. Sim, como você é fiel ao Cristo? Você se esforça por viver com Ele? Porque é isso que é ser fiel ao Cristo. Sentir, pensar o máximo possível como Ele mostrou que a gente deve fazer. E isso deve se transformar em atos, em palavras. Não pode só ficar no nível do sentimento e do pensamento. Tem que se desdobrar na matéria como palavras e atos, ações. Porque você não é fiel a essa essência divina isolado no canto. E você não traz essa água da vida de dentro de você para você beber sozinho. O mestre mesmo falou que o maior entre todos é aquele que mais serve. E ele mostrou, ele veio servir. Então é preciso que você seja fiel a essa fonte dentro de você. E assim que ela começa a jorrar, que você a transforme em serviço ao outro. Porque são nos dramas humanos, nas circunstâncias, que a gente começa a fazer essa fonte jorrar. Amor, paciência, compreensão, perdão, indulgência, compaixão. E isso são as vibrações aumentando. E aí, cada vez que você vem à matéria, você vem mais lúcido, porque você está cada vez impondo mais à matéria aquilo que é do espírito. Na próxima encarnação, você vem mais forte, capaz de impor mais à matéria a vibração do espírito. Lembra? Seja no mundo, mas não seja do mundo. E a gente tem sido mais do mundo do que no mundo. A gente precisa vencer a matéria. E a gente faz a matéria vibrar mais rápido, fazendo valer o amor e a verdade em todas as circunstâncias de nossa vida. Gratidão pela presença. Sou grato por vocês terem aceitado o convite. Não meu, não do Frei Luiz, mas do mestre, porque todos aqui foram convidados aqui a estarem presentes, de uma forma ou de outra. Não foram as aflições que trouxeram vocês aqui. Não. No íntimo, a gente já se ressente de ficar submetido à matéria. E de sentir que existe uma coisa mais além que a gente experimentou e que perdemos novamente ao adormecer, ao voltar à matéria. Mas a gente vai acordar, estamos acordando. Para a verdade, nós aqui que já estamos interessados nesses assuntos, já começamos a lembrar um pouquinho daquilo que a gente conhece do outro lado. A tendência é a gente fazer isso cada vez mais. Não em benefício nosso só, mas daqueles irmãos, porque o que fazemos aqui repercute para a humanidade toda. Namastê, meus irmãos.